Olá, nós somos o Grupo 4 e nosso trabalho irá abordar o tema Idosos em Situação de Rua. Nosso grupo é composto pelos integrantes eu, Ana Carolina Rodeguer, Carolina Almeida, Carolina da Luz, Karine Brum, Larissa Duarte, Letícia Cristine, Luísa Maria Polinário, Marcelo Oliveira e Tainá Lopes Ferreira. Eu e minha colega Karine iremos apresentá-lo. A população idosa em situação de rua tem como principal motivo para estar nessa situação a miserabilidade e ou a pobreza. Isso se deve principalmente à exclusão dessa população do mercado de trabalho, por muitas vezes não portarem a agilidade dos jovens ou a disponibilidade. E também pela ruptura de laços familiares. Essa população enfrenta diversos problemas por estarem vivendo nas ruas. Além de estarem constantemente expostas à violência física ou psíquica, a rua não garante as condições básicas de vida. Desse modo, essa população vive na dependência de instituições ou outrem para se alimentarem e para realizarem seus cuidados de higiene pessoal. Muitos são andarilhos em busca de alimento, abrigo e proteção. De acordo com Garibaldi, moradores de rua com idade superior a 50 anos representam a população que possui piores condições de saúde, maior consumo de drogas, ou seja, essa população carece de proteção à vida e à saúde. Como colocado por Matos e Ferreira, em 2005, a velhice nos incomoda e o morador de rua nos assusta. Sendo assim, o idoso morador de rua é a própria imagem da desumanização a qual o homem está submetido. Em conversa com voluntários da Cruz Vermelha Brasileira, durante a aula da disciplina de atenção à saúde de grupo de população, o voluntário Joilson relatou como funciona sua atuação. Relatou sua experiência e alguns motivos que ouviu das pessoas de estarem na rua, como ruptura de laços familiares, família desestruturada, despejo, drogas e pessoas que vieram de outros estados. Disse ainda que a instituição oferece assistência como alimentos, agasalhos e encaminhamento para outras instituições, no caso de pessoas que vêm de outros estados. Ele nos explicou como é realizado esse acolhimento e como são as orientações que os voluntários recebem ao atuarem, como, por exemplo, o uso de EPIs, luvas e máscaras, sobretudo no momento atual de pandemia, evitando o contato físico, até porque muitos deles não gostam de ser tocados. A metodologia utilizada nesse trabalho foi desenvolvida a partir de pesquisas bibliográficas na base de dados da Cielo, com os seguintes descritores: idosos, adicionando o conector END ao descritor morando nas ruas, com o conector OR, o descritor moradores de rua, o conector OR e, por fim, o descritor em situação de rua. A matriz de priorização de processos é uma ferramenta utilizada no processo de priorização de problemas e situações. É, em geral, aplicada quando existe a necessidade de fazer comparações entre as alternativas disponíveis para definir qual o nível de importância de cada uma. As matrizes são desenvolvidas a partir da confecção de tabelas, gráficos ou quadrantes, baseados em determinados critérios. Nesta matriz, são determinados os critérios: magnitude, valorização, tecnologia disponível e custo estimado. De acordo com a literatura e entrevista coletada, identificamos os seguintes problemas: acesso precário a serviços de saúde, sociais e de saúde, morbidade e ruptura de laços familiares. O problema prioritário foi o primeiro, segundo os critérios citados, considerando que a magnitude é muito alta, pois há um grande volume de população idosa nas ruas com dificuldade de acesso de serviços sociais e de saúde, quando comparado com a morbidade, que, embora afetem uma parte considerável da população, é uma parcela ainda menor. Em relação à ruptura de laços familiares, segundo a literatura, esta afeta de fato quase toda a população idosa. A valorização é muito alta no primeiro problema, pois há um grande impacto na saúde dessa população e com a urgência desse problema, dessa resolução. Embora o problema da morbidade também tenha valorização relevante, como perda de vida, prejuízo de saúde, relevância social e outros, ele acaba perdendo para o primeiro, pois afeta um percentual menor da população em comparação com o primeiro. O que também podemos dizer da ruptura de laços familiares. Sobre a disponibilidade de tecnologia, ela é igual tanto nos dois primeiros problemas, pois há profissionais competentes e qualificados para lidar com eles.
Contudo, a ruptura de laços familiares se trata de um problema que envolve mais de uma equipe, como psicólogo, serviço social, núcleo de atendimento à família e etc. Em relação ao custo estimado, o primeiro problema é considerado baixo, pois há disponibilidade de profissionais e equipamentos. O problema está no acesso dessa população nos estabelecimentos de saúde, evidenciando a importância da educação em saúde e os incentivos institucionais. E na morbidade, o valor de custo é baixo, uma vez que cuidando, acompanhando o atendimento à saúde, traduz-se utilizando os meios profissionais, apenas mantendo o retorno dessa população à unidade. Assim, demanda pouco gasto. Em relação à ruptura de laços familiares, o custo é significativo, pois apesar de ter alguns serviços disponíveis, outros necessitam de solicitação, e essa espera causa atraso na resolução do problema. Dessa forma, o problema com a maior pontuação, sendo considerada prioritária, é o acesso precário a serviços sociais e de saúde, pois existe uma maior necessidade e há recursos para ser resolvida, deixando claro seu baixo custo. Matriz 2, espinha de peixe. A matriz espinha de peixe é uma ferramenta visual com formato de gráfico. Sua função é auxiliar as análises das organizações na procura da causa principal de um problema. A partir desse conceito, avaliando o problema principal encontrado como prioritário pelo grupo, o diagrama de Ishikawa foi adaptado para melhor atender às nossas necessidades. Na aba Meio Ambiente, foi levantada a explicação sobre como é esse ambiente onde os idosos estão alocados, os idosos moradores de rua, devido aos perigos encontrados nas ruas, oferecendo riscos de atos violentos, tanto para idosos como aos profissionais de saúde. Na aba Pessoas, foram encontradas as causas, como falta de treinamento e, consequentemente, a incompreensão sobre a população-alvo deste estudo. Uma maneira de resolver esse problema seria a educação em saúde e a atualização dos especialistas que ofertam esse serviço atendendo à demanda. Associada à ignorância, soma-se a sobrecarga de trabalho e seu impacto na atenção em questão. Na aba Prestação de Serviços, não foram levantadas prováveis causas. Na aba Equipamentos, a falta de mobilidade para transporte de equipamentos interfere na assistência. Em procedimentos, ficou exposto que a busca ativa dos inquilinos das vielas públicas são vistas, porém, poderiam ser melhoradas. Matriz 3. Árvore de problemas. A árvore de problemas organiza a explicação do problema identificando as suas causas, consequências e como estão relacionados entre si. O problema encontrado como prioritário neste estudo obteve suas causas e consequências identificadas na pesquisa bibliográfica. O problema foi o acesso precário a serviços sociais e de saúde. Suas causas são o preconceito, a cultura de negação, baixa renda, demora no atendimento e dificuldade de mobilidade urbana. Como consequências, temos o aumento das morbidades, sofrimento desnecessário, morte, disseminação de doenças e maior gasto em saúde. Matriz 4. Análise de viabilidade. Permite a identificação das facilidades e dificuldades que cada proposta de estratégia de ação terá no seu curso de execução, levando em consideração o cumprimento do seu objetivo. Este se trata da meta desejada para o problema identificado. Os produtos esperados são os tipos de ações que serão realizadas para alcançar o objetivo. As estratégias de ação são atividades que visam potencializar as facilidades e reduzir as dificuldades para alcançar o objetivo proposto. As facilidades são os pontos positivos para operar na estratégia e as dificuldades são os pontos negativos para a mesma, mas que não a tornam inviável. O problema identificado por nós foi o acesso precário aos serviços sociais e de saúde. O objetivo foi diminuir a disparidade ao acesso de serviços de saúde, garantindo o direito universal à saúde. Os produtos esperados foram a aceitabilidade e uso regular de serviços de saúde. As atividades foram educação e saúde, por meio de ações sociais, de prevenção e promoção à saúde, com linguagem compatível às expectativas dos atendidos. Lembrando que é importante incluir no atendimento uma equipe multidisciplinar, atendendo casos específicos. As facilidades encontradas foram as políticas públicas de saúde e a equipe multidisciplinar. A mobilidade urbana e condições sociais foram as dificuldades encontradas. Matriz 5. Programação operativa. Processo que implica na transformação dos objetivos, que são os resultados esperados, em metas por meio de atividades ou ações desenvolvidas
nos serviços que, para o seu desenvolvimento e execução, são utilizadas tecnologias. Quem organiza e executa as atividades são os dirigentes, podendo ser apenas uma pessoa ou grupo, cada um no seu nível de responsabilidade. Além das atividades, é importante organizar recursos que serão necessários, como recursos humanos, materiais e qualificação, entre outros. Para a execução das ações, é colocado um prazo e, ao final, é feita uma avaliação utilizando indicadores para analisar as estratégias utilizadas e os resultados. O objetivo que identificamos foi de melhorar o acesso aos serviços de saúde utilizando a escuta ativa, rodas de conversa e práticas educativas como atividades desenvolvidas. O responsável que organizou e executou essas atividades foi a equipe de saúde. Temos a mobilidade do cliente e do serviço de saúde como recursos necessários e, por último, colocamos um prazo de 6 meses e, como avaliação, utilizamos o retorno do usuário ao serviço de saúde e o questionário. Para finalizar, temos as referências. E é isso, agradecemos a atenção.